Olá, meus irmãos, estamos começando mais um vídeo aqui sobre Bíblia. Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de Marcos, o capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 28, que nos diz assim: Entraram em Cafarnaum e logo no sábado foram até a sinagoga. E ali Jesus ensinava. Estavam espantados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Na ocasião estava na sinagoga deles um homem possuído de um espírito impuro que gritava dizendo: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o conjurou severamente: Cala-te e sai dele. Então o espírito impuro sacudiu-o violentamente e, soltando grande grito, deixou-o. Todos então se admiraram, perguntando uns aos outros: Que é isto? Um novo ensinamento com autoridade. Até mesmo aos espíritos impuros dá ordens, e eles lhes obedecem. Imediatamente a sua fama se espalhou em todo lugar, em toda a redondeza da Galiléia. Muito bem. Nós já falamos um pouco sobre qual o propósito do Evangelho de Marcos, né, o propósito pela qual ele escreveu esse Evangelho, que se dirigia principalmente ao povo de Roma, né, muitos dos judeus que lá moravam e muitos também que estavam recém se convertendo ao cristianismo. E que Marcos, através do seu Evangelho, né, tenta mostrar para o povo de Roma o poder que Jesus tinha. Porque os romanos tinham um imperador chamado César, que era tido como de origem divina. O Império de Roma se estendia a todo o mundo conhecido da época, governado por esse César, e os exércitos de Roma, que eram invencíveis, eram enormes. De repente aparecem então os cristãos dizendo que o Filho de Deus, que estava acima de César, tinha vindo a este mundo e tinha morrido em uma cruz e sido rejeitado pelo seu próprio povo. Então existe aí uma certa dificuldade por parte desses recém-cristãos, né, recém-chegados ao cristianismo, em acreditar nessa mensagem. Como poderia ser esse homem tão fraco, morto na cruz, ter mais poder e mais autoridade do que César? Então Marcos procura, através de gestos de Jesus, através dos atos de Jesus, das palavras e do poder de Jesus, mostrar que ele, Jesus, era sim o Filho de Deus, era o Salvador e Messias. Então Marcos mostra, né, um Jesus que foi tentado no deserto, porém resistiu porque tem autoridade, mostra o homem que chama os 12 e com autoridade eles largam tudo e o seguem, e vai mostrando, né, milagre após milagre, que Jesus tem autoridade sobre tudo, nos céus e na terra. Agora então Marcos mostra como Jesus tem também poder e autoridade sobre os espíritos maus. O episódio esse que nós lemos agora, ele acontece em Cafarnaum, em uma sinagoga. O ministério de Jesus, ele era focado principalmente no ensino. Por isso Jesus ia, né, toda cidade que Jesus chegava, Jesus logo procurava uma sinagoga para ali então ler as escrituras e ensinar. Então o ministério de Jesus era focado principalmente no ensino. Fazer milagres, expulsar demônios, tudo isso era o que? Era secundário, né? Aconteciam para que as pessoas, né, crescem de fato que ele era o Messias. Só que o povo, que já estava acostumado com a pregação dos escribas, né, que apenas falavam da aplicação das leis, né, de como cumprir as leis, daquilo que podia ser feito, daquilo que não podia, né, das proibições, enfim. Agora eles ficam o quê? Ficam surpresos, né, e ao mesmo tempo ficam encantados com a pregação de Jesus. A forma com que Jesus prega, né? Quando Jesus chega na sinagoga e diz: Olha, vocês ouviram o que foi dito, porém eu vos digo. Né? Então, Jesus ensinava com essa autoridade. O povo então ficava maravilhado, né? Com os seus ensinamentos e também com a sua doutrina. Porque Jesus ensinava com o quê? Com autoridade, diferente dos escribas e dos doutores da lei. E foi então que não só as pessoas notaram a presença de Jesus, mas também os demônios perceberam isso, né? Na forma com que Jesus falava e na autoridade de Jesus. Ali nos versículos 23 e 24, então,
aparece, né, essa pessoa que estava possuída e que logo se manifesta dentro da sinagoga. Nós não sabemos, na verdade, se esse homem possuído, né, se ele era um frequentador da sinagoga ou não. Esse texto de Marcos não deixa claro. Lucas, porém, no seu evangelho também narra esse episódio, e Lucas vai dizer que estava na sinagoga um homem de espírito imundo, ou seja, que já pertencia a essa sinagoga. Se estava na sinagoga, então levanta essa questão, né? Era um endemoniado que frequentava a sinagoga e ali então esse endemoniado se sentia bem, ou seja, a mensagem que ali era dito não alterava e não incomodava em nada. E o pior é que então ele nunca, na verdade, nunca se sentiu perturbado com nada, né? Se sentia-se muito bem na sinagoga. Então os escribas liam a lei, pregavam, explicavam e o homem estava lá, endemoniado, tranquilo, na boa, né? Ninguém está me perturbando. Na hora que Jesus chega e começa a pregar com autoridade, o demônio então desperta. Opa, né, tem alguma coisa diferente aí. Estar possesso, né, no Novo Testamento é estar totalmente dominado, né, por uma entidade maligna. É diferente, né, a possessão é diferente de ser tentado ou de ser oprimido. Na possessão, o espírito imundo, ele se apodera da pessoa, ele entra na pessoa, domina a sua personalidade e também domina suas ações, suas reações, suas atitudes, né? E os efeitos é a mudança radical da pessoa. Geralmente, num estado de quê? De violência, de agressividade, de palavrões, de ameaças, né? Só que é importante também a gente notar, né, que nem todos os casos são assim. A gente pode tomar o exemplo de um outro caso na própria Bíblia, que é o de Judas, né? Judas, por exemplo, foi tomado por Satanás e não teve nenhum desses sintomas, vamos assim dizer, né? Não se tornou agressivo, não fez nada demais, né? Muito pelo contrário, né? Traiu Jesus com um beijo. O que Judas fez no dia, né? Apenas saindo do seu lugar onde estavam e foi, né, ganhar dinheiro vendendo Jesus. Ou seja, diferente de muitas reações e possessões que nós vemos hoje, até que são mostradas nas televisões, né? Judas não babou, não caiu no chão, não revirou os olhos, né? não rosnou, não ficou tremendo, enfim. Não atacou ninguém, mas, porém, Judas, né, tranquilo, estava possesso de Satanás. O propósito do demônio, nesse caso, em possuir uma pessoa, é destruir a pessoa, psicologicamente, fisicamente e espiritualmente. Quando o demônio na sinagoga reconhece a presença de Jesus, ele grita, né? Ele faz duas perguntas a Jesus e também faz uma declaração. A primeira pergunta dele: que tens tu conosco, Jesus Nazareno? Ou seja, o que é que você quer de nós, né? O que é que você veio fazer aqui, né? Vai-te embora, nos deixa em paz. Nós não temos nada a ver um com o outro, né? Eu sei quem você é, Jesus de Nazaré. O demônio havia reconhecido Jesus, né? Como que uma surpresa para ele, né? Para o demônio. Jesus ali na sinagoga, naquele lugar tão simples, né? No espaço que ele, né? O demônio frequentava. A segunda pergunta que ele faz: viesses para perder-nos? Essa pergunta acaba refletindo a consciência, né, que os demônios têm de que no dia do juízo final é Jesus quem vai condenar Satanás e seus seguidores, né, afastando, separando definitivamente os bons dos maus. Só que esse dia, é claro, ninguém sabe, né? Por isso o espanto do demônio. Chegou a hora, né? O que você veio fazer aqui? Você já veio, né, nos levar, nos colocar na perdição? A tua presença aqui significa o quê? Significa que o juízo final chegou, né? Chegou o momento do Senhor nos lançar no inferno para sempre? Então, é isso que ele está perguntando a Jesus, né? Se o dia do juízo final havia chegado, porque ele reconheceu Jesus, sabia que aquele era o Messias e que vinha para julgar o mundo. E essa vai ser a sua declaração, né? Daí é onde o demônio declara: eu sei quem tu és, né? O Filho de Deus, o Santo de Deus, né? E aqui nós temos, é claro, né, o contraste entre o que é um espírito imundo, na qual o Evangelho fala, e um santo de Deus, né? O espírito imundo se revela por sua maldade, por sua perversão, por sua rebelião contra Deus, né? A impureza, o ódio contra Deus, a revolta contra Deus. Isso é o espírito impuro.
Enquanto Jesus é apontado no Evangelho como o Santo de Deus. Né? Quem é o Santo de Deus? O humilde, o manso, o puro, o submisso, o obediente ao Pai. O demônio, na hora, reconheceu que estava diante daquele que tinha sido profetizado, diante daquele que tinha sido anunciado no Antigo Testamento. A atitude de Jesus é uma repreensão. Cala-te, né? Cala a boca e sai desse homem. Jesus não precisava e não queria que o demônio desse o que? Propaganda para Jesus, né? De quem ele era. Jesus queria que as pessoas descobrissem isso por si próprias. Né? Não precisava que o demônio dissesse para as pessoas, olha, ele é Jesus. Não, Jesus não queria isso. Jesus queria que as pessoas vissem isso nele, que elas conseguissem enxergar em Jesus o Salvador e o Messias, né? Aquele que teria sido enviado por Deus. Então, diante de Jesus, o demônio não tinha autoridade nenhuma. Né? Jesus simplesmente diz, ordena, olha, sai desse homem. Para quem estava na sinagoga, né, para aqueles que estavam ali no dia, foi, é claro, algo extraordinário. Né? Até então eles eram acostumados, né? Existia já os rituais de exorcismo na época, né, que duravam longos dias, né, que eram feitos geralmente por magos, né, por mágicos, por curandeiros, e era feito, né, com ritos, com unções e com objetos, né, com uma série de coisas. Né. Eles usavam óleo, usavam pastas, né, rituais secretos, enfim. E Jesus, né, o que Jesus faz? Jesus apenas se vira para o demônio e diz, sai. Né. E aqui Jesus não usa nada, né, nem objetos, né, nem sal grosso, nada, né, apenas a sua palavra, sai. Né, e o Espírito então ordena. Então todos se admiraram, né, a ponto de perguntar entre si o que é isso, né? É um novo ensinamento, né? É uma nova doutrina. Com autoridade ele faz isso, né? Com autoridade ele ordena os espíritos impuros e eles obedecem. Então, isso é um pouco do que nós vemos nesse relato. E, é claro, né, nos faz algumas perguntas. A possessão demoníaca existe? Sim, ela existe, é claro que ela é uma realidade. Né? Não teria sido escrito, né, se Deus não quisesse que nós soubéssemos, ou que isso fosse uma mentira. Nós cremos que tudo aquilo que a Bíblia contém e tudo aquilo que nos ensina é verdade. Portanto, né, isso já deixa bem claro para nós de que existe sim possessão demoníaca. Daí, é claro, vem outra pergunta, mas por que isso acontece com umas pessoas e com outras não? Bom, talvez a explicação se dê pela própria vida da pessoa, né? E vamos dizer assim, e pelo espaço que cada um vai concedendo, né? Que vai cedendo para que isso aconteça, né? Isso não acontece da noite para o dia e nem vai acontecer com todo mundo. A partir do momento em que eu começo a frequentar certos lugares, né? Determinados lugares, por exemplo, como terreiros, né? de macumba, casas de macumba, de umbanda, centro espíritas, tem certas seitas, né, que são denominadas seitas demoníacas, rituais, enfim. A partir do momento que eu me abro para isso, isso começa a acontecer, eu começo a abrir espaço para que isso aconteça. Né? A própria prática do mal, né, a partir do momento em que eu começo a viver uma vida só de maldade, quando isso se torna diário na minha vida, eu vou abrindo espaço para que isso aconteça. Né? Porém, é claro, é importante também a gente saber que nem tudo é possessão demoníaca. Né? Nós temos doenças e temos também pessoas que precisam, às vezes, de quê? De tratamentos médicos, psiquiátricos e psicológicos. Nós também não podemos ver possessão demoníaca em tudo. Tem muita coisa, né, daquilo que se fala e que às vezes até se mostra, né, em rituais religiosos na televisão, nem tudo aquilo que se vê é possessão. É preciso o quê? É preciso sabedoria. Muita gente precisa de acompanhamento psicológico e também acompanhamento espiritual. Nós temos aí pessoas, né, que foram abusadas, pessoas que foram exploradas, né, vítimas muitas vezes de falsos profetas, de falsos mestres, né, de falsos pastores, que levam as pessoas a acreditarem que é o demônio, e muitas vezes não é. Nós precisamos então de discernimento.
porque nem tudo que parece possessão demoníaca é. E às vezes ela também nos passa desapercebida, né? Basta ver esse homem possuído que frequentava talvez há tanto tempo a sinagoga e nunca ninguém havia percebido que ele estava possuído. Também temos o próprio exemplo de Judas, em que discretamente entre os 12 estava possuído e traiu Jesus. E nem os discípulos na hora viram, né? Tanto que eles perguntam, mestre, né? Quem será que vai te trair? Né? Eu? Todo mundo tinha essa dúvida, todos os discípulos, porque era algo muito discreto. Bom, essas coisas foram escritas para que todos creiam que a razão, né, o propósito disso é para que todos creiam que Jesus é o Filho de Deus e que tem autoridade. Portanto, né, se você se sentir oprimido, né, se você se sentir tentado, e entende, né, que isso pode não ser normal, né, ou que acha que pode ser poder maligno, vamos assim dizer, não procure e não recorra a nada mais do que Jesus. Procure a igreja, procure um padre, né, procure alguém que possa falar em nome de Jesus. Né? Tem gente que começa a ver vulto, pessoas que começam a ouvir vozes, né, e vai fazer o quê? Vai procurar ajuda, né, no candomblé, no espiritismo, na umbanda, nessas seitas. Não. Né? O único que tem poder e autoridade, né, nos fala o Evangelho, é o Santo de Deus, é Jesus. Não é sal grosso, não é galho de arruda, não é ferradura atrás da porta, não, nada disso. Né? É fé, é oração, é conversão, né? É arrependimento, é crer em Jesus. Se nos enchermos de Deus, não nos encheremos de outra coisa. Né? Essa deve ser a nossa defesa, essa deve ser a nossa fé e essa deve ser a arma do cristão. Né? Devemos nos revestir das coisas de Cristo. Irmão, fique com Deus, então até um próximo vídeo.